Fala galera, bem-vindo a mais um Eis-me Aqui. Eu sou Nando Rodrigues e esse podcast você já sabe que a gente fala sobre o chamado de cada pessoa e a gente vai falar hoje sobre a história de Jacó, né? Jacó, ele seria neto de Abraão, filho de Isaac, né? E a história dele é impressionante, né? Porque a gente talvez fique pensando, por que a história de Jacó é tão impactante? A gente vai fazer algumas reflexões hoje. Então, primeiro, introdução, né? Já falei quem era Jacó aqui para vocês. E o significado do nome Jacó, lembrando que o significado do nome na Bíblia é muito importante. Na nossa cultura talvez não seja tanto, mas na Bíblia isso tinha um valor muito alto, porque o nome definia o caráter da pessoa. E o nome de Jacó era aquele que agarra o calcanhar, né? O, então isso refletia a sua vida, no caso uma pessoa que trapaceava. E por que isso? Porque quando ele nasceu, ele e o irmão dele, ele é irmão gêmeo, né? No caso de Esaú, ele pegou no calcanhar do irmão dele ao nascer. Então ele ganhou esse nome de Jacó. E aí já vamos entrando na ideia mesmo de Jacó e Esaú. Existia um conflito, né? E é interessante que esse conflito ele não começou depois que ele saiu da barriga, mas antes, né? E a profecia de Deus, viu, uma profecia de Deus é a mãe deles, né? Que no caso era Rebeca, em Gênesis 25, 23, que o mais velho serviria ao mais novo. No caso, Esaú nasceu primeiro, saiu primeiro, e Jacó saiu depois, e assim por ordem de chegada, ele seria o mais velho. Então, desde o nascimento, havia uma rivalidade entre eles. Então, o momento em que o primeiro conflito que a gente vê é o momento em que Jacó ele compra o direito de primogenitura de Esaú, né, por um prato de lentilha. O irmão dele estava com fome, e ele fala: olha, eu te dou a comida se você vender o seu direito de primogenitura. E o irmão dele fala: o que vai me adiantar isso agora se eu morrer, né? Então a gente vê já um pouco do caráter assim de Jacó, que faz de tudo para conseguir aquilo que ele quer, até mesmo se necessário ver o seu irmão morrer de fome. Claro que aqui o Esaú também não se sai de maneira tão boa, né, aos olhos, porque ele era o primogênito, né, ele ia vender isso por prato de comida. Como Paulo faz uma reflexão na frente, que é como se nós estivéssemos dando a nossa salvação, a nossa vida eterna por qualquer coisa. Depois, outro problema que existe é que quando Isaac está prestes a morrer, no caso o pai dos gêmeos, ele vai abençoar eles, né? No caso, abençoar o filho mais velho. E, obviamente, Isaac ele gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó. E aí ele vai abençoar o seu filho primogênito. Só que Rebeca, a mãe dele, ajuda ele a enganar o próprio pai, no caso, a esposa engana o próprio marido e o filho engana o próprio pai, para abençoar Jacó como se fosse Esaú. E isso, com certeza, aqui é uma grande reflexão, né? O que a gente tem que tomar cuidado com as influências. A Bíblia nunca toma, de fato, uma direção sobre o que é certo e errado, mas por própria interpretação, nós podemos observar que, obviamente, o que Rebeca fez, o incentivo que ela deu para Jacó fazer isso não é legal, né? Porque enganar o próprio filho, o próprio marido. E outra coisa, né? Deus, quando Deus ele promete algo, ele vai dar isso para a pessoa que ele prometeu. Nós não precisamos dar uma forcinha para Deus. Então, tanto Rebeca como Jacó não entenderam isso. Que Deus ele promete e ele que cumpre. E isso é muito importante na nossa vida. Deus ele nos dá a promessa e ele que vai cumprir cada promessa na nossa vida. Nós não precisamos tentar dar uma forcinha para Deus. E normalmente quando nós tentamos fazer isso, nós nos desviamos da verdadeira vontade e o verdadeiro desejo de Deus para as nossas vidas, né? Então, depois que ele engana, né, é abençoado, e eu tenho outro ponto interessante nessa questão do engano, né? Porque Isaac fica apertando, mas você é de fato Esaú? Porque o seu braço, lembrando que Isaac ele não conseguia ver, né? Ele já estava com a visão danificada totalmente, então ele estava praticamente cego. Ele falou: olha, parece a voz de Esaú, de Jacó, mas os braços são de Esaú.
E ele fala, não, eu sou Esaú. Então, nesse momento, ele assume uma identidade para receber uma bênção, né? Que não era sua, que não era dele. E guarda esse detalhe. Ele assumindo, ele falando que ele é outra pessoa para receber, para ganhar um favor em cima de algo. E aí, depois disso, que ele faz isso, obviamente o irmão dele fica super bravo com ele, quer matar ele, né? Porque o pai dele deu a bênção que era dele pro irmão. E ele foge. No caso, ele foge para Betel. Ele vai para casa de Labão, né? No caso, Labão seria o tio dele, né? Que era irmão de Rebeca. E nisso, ele começa a trabalhar, né? Na verdade, ele tem um sonho da escada de Betel, né? E Deus reafirma a promessa a Jacó sobre que ele, no caso, o mais novo iria reinar, né? No caso, iria ser superior ao mais velho e o mais velho iria servir ele. E aí o significado da escada, né? Essa escada significava de fato o símbolo da ligação entre Deus e os homens. Né? Então a conexão que existia entre Deus e os homens. E aí, quando ele está na casa de Labão, ele passa por uma aprovação e ele é enganado, né? No caso, ele passa 7 anos trabalhando por Raquel, por uma moça que ele se apaixonou, que ele gostou. E aí, no caso, o Labão dá Lia, né? No caso, que é a filha mais velha, e ele dá uma desculpa, não, mas que a gente casa a primeira filha mais velha. E aí, então, ele tem que trabalhar mais 7 anos para Raquel. Então, ele trabalhou por cerca de 14 anos para Labão. Então, ele foi enganado. E é isso, gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Lembra, Deus ele faz a promessa e vai cumprir a promessa. Independente das nossas decisões, sejam boas ou ruins. Mas ele não vai tirar as consequências das nossas atitudes. E ele colocou a consequência na vida de Jacó. Então, foi um período onde ele aprendeu bastante. Né? E aí houve o crescimento da família de Jacó, e ele começou a prosperar, mesmo com essas dificuldades, mesmo com o seu sogro Labão fazendo todas essas coisas, né? E atrapalhando de diversas formas. E aí que vem o ponto culminante assim, da história de Jacó. Ele quer retornar para perto da casa onde os pais deles ele estava, né? Mas ele ainda tinha medo, né? Reencontrar com Esaú. Depois de tantos anos, como estaria o irmão dele? Será que o irmão dele já teria perdoado ele, já teria esquecido dessas coisas? Então ele foi. E nessa que ele foi, a Bíblia ela narra uma história onde Jacó ele luta com um anjo, né? No Val do Jaboque, em Gênesis 32, do 24 ao 30. E o mais interessante dessa história é quando ele está lutando e ele começa a falar, não, eu não vou sair daqui sem você me dar minha bênção, etc e tal. E obviamente Jacó ele não ia conseguir vencer um anjo. Então o anjo ali finaliza a briga e fala, e a pergunta é muito interessante, quem é você? Qual o seu nome? Não, mas o anjo não sabia? Óbvio que ele sabia. Mas pensa no contexto agora que ele está vendo. Ele está indo de encontro para o irmão dele. Imagina se ele não está lembrando o que ele fez. Qual foi a pergunta do pai dele para ele? Quem é você? Ele falou, ele mentiu a identidade. Mas agora, diante do anjo, ele assume, eu sou Jacó. Ele assume toda a sua falha, ele assume principalmente a sua característica. Quem ele é? Eu sou aquele que pega no calcanhar. Eu sou enganador. Então às vezes precisou de 14 anos para Jacó assumir a sua identidade pecaminosa. Às vezes vai levar anos para a gente entender e compreender algumas coisas que a gente precisa melhorar. Mas o quanto antes é importante que a gente reconheça isso. E aí o que acontece? Ele recebe um novo nome. Porque ele não era mais o enganador. Ele não era mais aquele que fugia dos problemas e fugia porque estava com medo das consequências. Ele estava indo até o irmão dele enfrentar as consequências. Então ele não poderia mais se chamar Jacó. Agora ele se chamava Israel, né? Aquele que lutou contra Deus. Então, é um momento ali de realmente a transformação que Deus declara sobre a vida de Jacó. Agora, de fato, Jacó não era mais o mesmo homem que saiu há 14 anos atrás. Ele foi transformado. E a gente olha para essa história,
E a gente vê que talvez nessa perspectiva, Jacó era muito ruim. Ele foi uma pessoa muito ruim. Eu pensava isso, com certeza, e as atitudes que ele fez não fazem a gente pensar diferente, obviamente. Mas o princípio da Bíblia é que não é sobre a pessoa ser boa que ela recebe as promessas de Deus, mas é sobre a misericórdia de Deus sobre as pessoas. Então, quanto mais rápido a gente compreender isso, mais a gente vai fazer a vontade de Deus. Não é sobre você ser bom ou nada disso. É sobre a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Né? E aí depois continua a história, que vem esse ponto impressionante, que é a reconciliação com Esaú. Jacó encontra Esaú e teme, né? Porque ele está com medo que Esaú ainda queira matar. Só que quando ele chega a Esaú, ele é surpreendido com um perdão e um abraço. Esaú também amadureceu durante esses anos. Então Esaú perdoa ele e ele se arrepende e se reconcilia. Esaú fala, olha, eu consegui bastante coisa também, eu conquistei grandes coisas, não me faltou. Então, sinceramente, eu te perdoo. Então, isso é muito bonito. A gente exalta talvez só a vida de Jacó, mas olha o que Deus fez na vida de Esaú também. É uma pessoa que também merece lembrança nesse sentido, de um coração que perdoa, que talvez precisou também de tempo para perdoar e para olhar para tudo aquilo que ele recebeu ainda. E o legado, né, no caso de Jacó, depois de muito tempo, são os 12 filhos, né, que se tornaram as 12 tribos de Israel. A bênção sobre José e a continuidade da promessa de Deus. Né? E aí, vamos pegar algumas lições do significado da jornada para nós hoje. Como Deus transforma a nossa identidade. Então, Deus ele transforma quem nós somos. Talvez você hoje seja uma pessoa que as pessoas te colocam como uma característica diferente, como algo ruim. Então, deixa Deus transformar isso para que você não seja mais Jacó, mas seja Israel. A necessidade de confiar na soberania de Deus. A gente tem que parar de tentar conquistar as promessas de Deus por nossas próprias mãos. Devemos deixar que Deus ele faça que as promessas dele se realizem em nossas vidas. Porque é ele que prometeu. E é ele que vai cumprir. Não importa o que você faça, não importa o quanto você tente, vai ser no tempo dele. Né? E quanto mais rápido aceitarmos isso, mais fácil será. A importância do arrependimento e da reconciliação. Nós precisamos nos arrepender e nos reconciliar. Deus nos dá tempo, mas o quanto antes melhor. Não importa o que as pessoas fizeram para você. Olha só imagina o que Esaú sentiu sobre o que Jacó fez por ele. Mas ele perdoou. Ele aceitou e ele reconheceu que Deus também tinha feito coisas boas para ele. E é isso. Conclusão e aplicação para a vida. O que a gente aprende com a vida de José, né? José não, de Jacó. Comenta aí. Primeiro ponto que eu acho que eu posso colocar, mas coloca outras coisas que vocês pensam, né? Deus nos transforma quando nos rendemos a Ele, né? Quando nós aceitamos de fato. E aí a pergunta que eu faço para você também é: será que estamos lutando contra Deus, nos deixando transformar, ou estamos nos deixando transformar por Ele? Será que nós estamos fazendo igual Jacó lá, com o anjo lutando contra ele? Ou nós estamos deixando que ele nos transforme? Né? Porque a gente pare de lutar e fala, deixa Deus fazer a sua obra. E é isso. Né? Eu queria fazer um convite, né? Que você compartilhe esse episódio e dê seu comentário sobre qual parte da história de Jacó mais te impacta. Né? Para que a gente possa trocar essa figura, para que a gente possa trocar aprendizados. Beleza? É isso, e esse foi mais um Eis-me Aqui, e fique com Deus. Até a próxima. Falou!